Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Eu vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-nos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Esse texto é simplesmente ali como a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela nos alimenta a cada dia. Eu louvo ao Senhor hoje por essa meditação do Evangelho todos os dias. Que bem faz a minha alma, né? Quantas vezes nós gastamos horas com o celular, com séries, com filmes. Eu não estou dizendo que isso seja pecado, que seja ruim, mas a gente gasta tempo demais com entretenimento. E a palavra de Deus, que nos forma, que nos sustenta, né? Às vezes a gente tem preguiça de ouvir um vídeo de 10 minutos, né? Escutar um vídeo de 10, 12 minutos. Já quero te convidar no início desse vídeo. Fique aqui, né? Não adiante, não pause, né? Vamos com tranquilidade meditar a palavra de Deus. Ela faz um bem à nossa alma. A minha alma faz um bem enorme. E o texto que nós acabamos de ler hoje, eu já quero pedir a você que se inscreva no canal, se não é inscrito, né? Faça isso. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Jesus diz que não há nada de escondido que não seja revelado. Aquilo que é dito no quarto será proclamado sobre os telhados. Ora, aqui também é verdade que a gente precisa dizer o seguinte, que pecado perdoado é pecado apagado. O que Jesus está dizendo aqui são aquelas faltas que não foram confessadas. Porque quando nós confessamos, Deus ele passa uma borracha. Nós, muitas das vezes, ficamos remoendo isso, né? Quantas pessoas ficam remoendo pecados já confessados? Por causa dos escrúpulos? Ou por causa de tantas outras realidades? Meu irmão, minha irmã, você pisou na bola, você errou. Primeiro passo, se arrependeu sinceramente e confessou, bola para frente. Bola para frente. Não vá deixar que o seu passado te paralise, porque ele não tem mais poder sobre você. Saiba, ainda que você fique remoendo os seus erros, Deus não faz isso. Deus já passou a borracha no livrinho dele, né? Isso não tem mais nada a ser dito. Acabou. E eu digo para você, fique em paz. Fique em paz. Se você se arrependeu verdadeiramente, confessou e não está mais fazendo isso, fique em paz. Ainda que os outros não fiquem em paz, ainda que talvez tenha pessoas que joguem isso na sua cara, saiba, Deus, ele não se lembra mais disso. É um jeito poético de dizer, né? Que Deus não é capaz de se esquecer de nada, que ele é Deus. Mas é um jeito poético de dizer, Deus passou uma borracha em cima disso. Eu diria para você, passe você também. Eu diria para você aqui, vire a página, comece um novo capítulo na sua vida. Não permita que o seu passado e que pessoas definam quem você é. Não, Jesus define quem nós somos. Bola para frente, vida nova. Deu errado para trás? Paciência.
Continue. Qual beleza é a gente continuar. Continuar. Imagina se Pedro parasse na negação dele a Jesus. Ele não se tornaria o primeiro Papa. Imagina se Pedro ficasse remoendo aquilo a vida toda. Não, ele deixou Jesus curar o coração dele. Diferente de Judas, que também traiu. Então, bola para frente. Mas o texto do Evangelho não fica só aí, nas coisas ocultas, né? Que Jesus diz que será revelado, será colocado, proclamado sobre os telhados. Não fica aí. Jesus está dizendo para os discípulos. Ele está dizendo para mim. Ele está dizendo para você. Pois bem, meus amigos. Porque depois de falar de perseguição, né? Pode ser que a gente fique com medo. O Evangelho de ontem nós falamos muito de perseguição e talvez você fique com medo. Nossa, então esse negócio de ser profeta... É assim mesmo. É assim mesmo. Bem-vindo. É assim mesmo. Mas Jesus agora está dizendo, pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada. Olha que coisa espetacular. Meus irmãos, essa palavrinha aqui de Jesus é tão forte, que gerou nos 3 primeiros séculos da igreja muitos mártires. Muitos mártires, que simplesmente não queriam colocar um incenso para César. Era só fazer isso, colocar um incensozinho para César e reconhecer César como uma divindade, pronto. Mas eles, em nome da fé, eles em nome daquilo que Jesus era para eles, eles não fizeram isso e perderam a sua vida por isso, porque eles confiavam nessa palavra, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não pode fazer mais nada. Mais nada. Mas o século XX, por exemplo, o século XX ele nos deu milhões de mártires. Sim, são números assustadores, mas são reais. Vítima do comunismo, do fascismo, né, do nazismo e de tantos outros ismos. Né? O século XX, já desde lá de trás da Revolução Francesa, né, que vem, mas culmina tudo no século XX isso, uma perseguição muito acirrada. E aqueles que confiavam em Jesus estavam imbuídos dessa palavra. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Padres, bispos, coroinhas foram mortos por causa da fé. Não negaram a fé. Por quê? Porque eles tinham consciência. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada. Mas Jesus não para por aí e ele diz, eu vou mostrar-vos de quem vocês têm que ter medo. Irmãos, olha aqui, Jesus está falando algo agora muito importante. Ora, na Bíblia, 366 vezes pelo menos, ditas de maneira diferente, está dizendo para mim e para você, não tenha medo. Não tenha medo. Ditas de maneira diferente. Significa dizer que na Bíblia tem uma palavra não tenha medo para cada dia do ano e ainda tem uma para quando tem um ano bissexto. Ou seja, todo dia a Bíblia está nos dizendo não tenha medo. Mas agora Jesus está dizendo que a gente tem que ter medo de uma única coisa. Ora, se não temos que ter medo de nada, e Jesus agora está dizendo que nós temos que ter medo de uma coisa, Jesus diz, vocês têm que ter medo daqueles que aqueles que matam o corpo, né, e podem lançar a alma no inferno. Ele diz assim, ó, vocês devem temer aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Ora, do que Jesus está falando? O que pode, qual é a única coisa que pode nos lançar no inferno? Uma palavrinha de 6 letras. Pecado. Somente isso. E aqui nós conseguimos entender aquilo que São Domingos Sávio diz. Antes morrer do que pecar. Uma criança, tá? Que morreu criança, São Domingos Sávio. Antes morrer do que pecar. Por quê? Porque a única coisa, meu irmão, minha irmã, a única coisa que pode desgraçar a nossa vida
chama-se pecado. Nada mais. E aqui conseguimos entender então São Paulo, Romanos capítulo 8. O que pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, espada, dor, principados, potestades. Ele diz lá, ele mesmo responde: nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. A única coisa que nos separa do amor de Deus é o pecado. Porque o que é um inferno? A privação eterna de Deus. E eu preciso repetir isso aqui. Perder Deus é perder tudo. Perder Deus é perder tudo. Você pode, de repente, perder aquela prova no vestibular. Você pode perder aquele emprego. Você pode perder um ente querido. Você pode perder um bem. Mas tudo isso passa. Tudo isso vai passar. Agora, perder Deus é perder tudo. Tudo que a gente pode imaginar de felicidade. Meus irmãos, Ele nos criou. Ele nos criou por amor. Então, nós não podemos perder Deus. Jesus aqui é isso que Ele está dizendo. E Ele diz, olha, vocês valem muito mais do que pardais. Jesus encerra o Evangelho de hoje dizendo isso. Ele encerra o Evangelho de hoje dizendo isso. Vocês valem muito mais. Eu vim por você. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, eu vim por você. Eu vim por você, eu me encarnei, eu sofri a paixão, morte, ressuscitei ao terceiro dia, eu fui glorificado ao céu, enviei o Espírito Santo por você, por mim, por você, irmão. Então nós não somos qualquer coisa, nós somos instrumento do amor de Deus. E o que Ele quer para nós? Alegria, felicidade. Aquilo que está descrito lá no livro do Apocalipse, no finalzinho. Eu vi um novo céu, uma nova terra. Aquela primeira situação já tinha passado. Não há mais choro, não há mais dor, não há mais lágrima. Tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Que maravilha! É isso que Deus quer para nós. Então, a única coisa que a gente precisa ter medo nesse mundo. E eu sinto que esse Evangelho, o Senhor também quer curar o medo no nosso coração. Curar todo tipo de medo. E a única coisa que o Senhor não vai tirar de nós, e Ele quer que a gente aumente ainda mais, é ter um medo. Não pelo temor do inferno, mas esse medo do pecado precisa ficar bem claro. É por ofender a Deus. Ofender aquele que nos ama. Saiba sempre isso, irmãos. Nós não pecamos simplesmente por medo do inferno. Seria muito pouco isso. Mas nós não queremos pecar, porque nós não queremos ofender aquele que nos ama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.